Se você tem alguma dúvida sobre pensão alimentícia, quanto se deve pagar, a quem se deve pagar, até quando se deve pagar, fique comigo até o final, pois iremos esclarecer essas e outras dúvidas que possam surgir. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Direito com o Oficial de Justiça. Eu me chamo Denis Arruda e sou oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O objetivo do canal é trazer conteúdos de direito, do dia a dia, as dúvidas mais frequentes que a população em geral tem. No nosso trabalho diário, encontramos várias situações onde as pessoas nos questionam sobre determinados temas, então estarei buscando toda semana trazer um conteúdo novo no canal, sobre direito. Se você gostar do assunto, se você gostar do tema, lembre-se de dar o like, inscreva-se no canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Dito isso, bora pro vídeo. Pensão alimentícia. Em um primeiro momento, o nome pensão alimentícia, ele sugere que se trata apenas de alimentos, Na verdade, não é bem isso. Pensão alimentícia, ela vai englobar outras situações como moradia, alimentação, lazer, educação. A pessoa que paga é o chamado de alimentante e quem recebe é o alimentado. A base legal encontra-se na Lei 5478 de 1968 e no próprio Código Civil. O fundamento da pensão alimentícia é a solidariedade parental, ou seja, é um parente que tem a necessidade, o parente não consegue se manter, não consegue ter o seu sustento. Essa pessoa ela vai poder pedir a um parente esse auxílio para a sua manutenção. Somente lembrando que deve haver uma proximidade do parentesco. Assim, eu queria desmistificar aquela ideia de que a pensão alimentícia é somente do pai para o filho, da mãe para o filho. Tem essa relação de parentesco. Um sobrinho pode pedir para o tio, o neto para o avô, mas sempre buscando aquela proximidade de parentesco, porque não pode pular diretamente uma geração, Tem que haver aquela proximidade. Pois bem, como é que funciona o processo de pensão alimentícia? A pessoa interessada, que vai buscar o direito aos alimentos, primeiramente ela vai procurar um advogado. No caso, se ela não tem condições de contratar um advogado, muitas vezes a pessoa já está lutando para se manter, Aí ainda vai ter que contratar um advogado. Ela pode procurar a Defensoria Pública da sua cidade, Se não tiver a Defensoria Pública, ela ainda pode ir direto no Ministério Público e em certos lugares, em último caso, tem comarcas, onde o juiz autoriza que seja demandado diretamente no fórum, quando não há, a pessoa não tem condição de contratar um advogado, não tem defensoria, o Ministério Público por algum motivo não pode entrar ou também não tem estrutura do Ministério Público na cidade. Alguns juízes têm essa flexibilidade, a pessoa se dirigir direto à secretaria do fórum e lá irá preencher um formulário e dará início ao processo de pensão alimentícia. A pessoa deve comparecer com os documentos. E alguma dessas modalidades, eu procurando o advogado, o defensor, o Ministério Público ou direto no fórum, tem que ter as provas da paternidade, no caso falando de pensão alimentícia de pai ou mãe para filho, sendo que há uma particularidade em relação às grávidas. A grávida ela pode também pedir pensão alimentícia por motivo da sua gravidez, que nesse primeiro momento vai servir para ela levar a gravidez adiante, para se manter, e após o nascimento a pensão será convertida para o filho nascido vivo, E nesse caso, como ainda o filho não nasceu, não tem um registro, ela vai no seu processo, demonstrar algumas provas e aquela pessoa que ela indica como alimentante, que é a pessoa que pagaria o alimento, seria o pai da criança. Nesse caso, com testemunhas que viam o convívio, que sabe que as pessoas tinham relacionamento. Só lembrando, o pai, no caso, se ele desconfiar que a paternidade não é dele, quando o filho nascer, ele pode pedir o exame de DNA, e após isso ele vai pedir a exclusão da pensão, a exoneração. E aí, a mãe é obrigada a devolver os valores que ela recebeu? Nesse caso, por essa via, não, o pai vai buscar, na verdade, uma indenização por danos morais, para ser ressarcido que ele teria pago, mas os alimentos são irrepetíveis, ele pagou como alimentos, não tem como ela devolver nessa condição, mas ele pode buscar uma indenização por danos morais ou outra coisa nesse sentido. Como se calcula o valor da pensão alimentícia? É um mito, que fala geralmente, é 30% que tem que pagar, é 20%. Na verdade, não existe um valor estabelecido,
A lei não fala em porcentagem. Na verdade, o que a lei diz é que terá que observar-se dois princípios, né? E a jurisprudência já acrescentou um terceiro princípio, mas a lei fala em necessidade e possibilidade, e os tribunais já acrescentou a razoabilidade também. Ou seja, a pessoa tem que demonstrar a necessidade dos alimentos, né? Tem que demonstrar que a pessoa a quem ela está buscando tem a possibilidade de pagar. E isso dentro de uma razoabilidade. Vejamos então, se uma mãe pede pensão para um pai, uma criança de 3 anos, o pai tem possibilidade de pagar. O pai seria o Neymar. Seria razoável receber uma pensão de R$ 1 milhão por mês para uma criança de 3 anos, pensamos assim? Não seria tão razoável, né? Mas só lembrando que esse valor ele pode se adequar com o tempo, né? As necessidades da criança, né, do alimentado, elas vão mudando, né? A criança vai crescendo, vai tendo mais necessidades, vai tendo mais gastos, pode ser alterado. Dito isso, não quer dizer que o valor que foi arbitrado inicialmente, ele vai se manter até o final, porque isso pode variar com o tempo, né? As necessidades podem mudar. Inúmeras vezes eu já fui abordado nas minhas diligências por aí, pessoas perguntando quanto é o valor que tem que pagar de pensão, quanto é que o pai tem que pagar. Sempre eu respondo, não existe um valor determinado fixo, né? O valor ele vai variar de acordo com a necessidade da criança, com a possibilidade da pessoa que está pagando e que seja razoável, né? Pois bem, quando o pai ou a mãe não paga a pensão alimentícia, isso vai direto para os avós, sobre a solidariedade parental, mas nesse caso nós temos que analisar a seguinte situação. O pai tem mandato para pagar a pensão, ele não está pagando. Já foi feito todas as tentativas de execução do pagamento de pensão e não conseguiu. Ele se esconde, não foi conseguido citar para pagar a pensão. Todas as tentativas foram feitas. Bom, nesse caso aí, a mãe deve buscar colocar no polo passivo, né? Colocar na ação os avós, que vão ser postos na obrigação de pagar a pensão. O que temos que lembrar aqui, que muitas vezes pessoas esquecem, os avós não são somente os avós paternos, né, no caso. Se ela for pedir pensão, vamos supor um valor de R$ 1.000, aí não conseguiu com que o pai pagasse, o pai se esquivou, não tinha como pagar, vai para os avós. Então devemos lembrar que há uma solidariedade, né? Então tanto os pais dele, do pai, como os pais dela, os avós, têm que dividir esse valor. No caso aqui, então, pensaremos no valor de R$ 1.000, ficaria R$ 500 para os pais dele, do pai, e os outros R$ 500 para os pais dela, né? Pois muitas vezes as pessoas, quando fala-se na obrigação dos avós pagar, pensam que é só os avós referente ao pai que não está pagando. Mas lembre-se da solidariedade parental. Sim, todos têm que arcar com o custeio do menor. Se você está gostando do conteúdo, lembre-se de inscrever-se no nosso canal, dar aquele like, né? Se você quiser fazer alguma pergunta que não foi contemplada aqui no assunto, deixe a pergunta que poderemos responder você. Quando a pessoa vai presa por não pagar pensão alimentícia? Uma vez que a pessoa já tem um processo judicial, ela tem a obrigação, ela foi reconhecida que ela tem a obrigação de pagar e ela está deixando de pagar a pensão, a requerente, né, a mãe da criança ou o pai da criança, poderá entrar com a execução de alimentos. Essa execução ela pode gerar prisão para o devedor, que pode ser de 30 a 90 dias. E aí? A pessoa ficou presa 60 dias, vamos dizer, estava devendo um valor. Depois que ele sair da prisão, aquele valor que ele estava devendo foi quitado? É negativo, né? A dívida continua. A pessoa cumpre aquele tempo de prisão, mas igualmente não quitou a dívida. A mãe ou o pai vai ter que utilizar outros meios para cobrar, penhora de bens, outras coisas nesse sentido, mas a dívida continua. Se o pai voltar a dever novamente, ele pode ser preso novamente. Quantas vezes ele continuar devendo, não pagar, voltar a dever, ele pode ser preso novamente. E até quando a pensão deve ser paga? Isso aqui é uma dúvida bem frequente que temos. Normalmente, a pensão natural, ela vai até a maioridade, no caso do menor, né? 18 anos. Mas aí pode ter-se algumas particularidades. Se o menor
mesmo atingindo a maioridade, ele vai estar estudando, fazendo um curso superior, essa pensão pode se estender até que ele conclua, né, o curso superior, ou até os 24 anos. E a exclusão, ela deve ser feita por uma determinação judicial. Não é assim, a pessoa completou a idade, a pessoa já concluiu um curso superior e o pai ou a mãe que paga a pensão resolve simplesmente parar de pagar. Não, não é assim. Ela tem que solicitar ao juiz que determine a exclusão da pensão alimentícia, né, naquele caso. E no caso de um cônjuge, no caso, há um casamento, aí uma separação, a mulher normalmente pode ser o homem, mas é mais natural ocorrer com a mulher, pedir pensão para o ex-marido, né? É possível, né? Nós lembrando da solidariedade parental. Nesse caso, há uma particularidade, né? A pensão para o cônjuge, ela é temporária, ela não pode ser eterna, não pode ser para sempre. O juiz ele vai analisar um prazo razoável para aquele cônjuge, aquela cônjuge, 1 ano, 2 anos, para que ela se adeque, né, ao mercado de trabalho, se ela não trabalhou, né, se ela não trabalha. Pois veja bem, olhando pelo aquele princípio da razoabilidade, uma mulher está casada com um homem, ela namorou 6 meses, casou 1 ano. Está com 1 ano de casada, aí não deu certo o relacionamento, há uma separação. Aí ela tem 20 anos de idade, aí vai pedir uma pensão por 10 anos, isso não é razoável, né? Então o juiz vai determinar um valor pago por um determinado tempo até que ela volte ao mercado de trabalho, até que ela possa alcançar o seu próprio sustento. Outra dúvida bastante frequente que sempre nos deparamos por aí é o alimentante, né, o pagador da pensão. Ele vem, eu estou desempregado, então eu não posso pagar a pensão. Eu estou livre da obrigação? Bom, negativo, né? O que eu sempre oriento nesses casos, se a pessoa está desempregada, se ela não tem condições de pagar aquele valor que foi acordado, ela tem que pedir uma redução, né? Ela vai pedir uma revisão de pensão para se adequar à nova situação dela. Mas ele não pode deixar de não pagar, né, o valor, porque simplesmente pelo fato de ele estar desempregado, tem que dar um jeito. Assim, nesse caso, eu lembro de uma situação na qual eu estava participando de uma audiência, aí um pai fala para o juiz que não podia pagar a pensão, porque estava desempregado. O juiz perguntou diretamente para ele, e você, está vivendo como? Como você está vivendo? O rapaz respondeu, eu estou fazendo bicos por aí. Então a resposta do juiz foi bem categórica. Então, pegue os seus bicos e divida com seu filho, pague a pensão do seu filho. Se você está vivendo, você não pode jogar a responsabilidade toda em cima da mãe, você tem que dividir a responsabilidade. Divida os seus bicos. Só para quem não sabe o que é bicos, é aqueles trabalhos temporários, né? Trabalhos pequenos, que não há um vínculo empregatício. Se o pai ou a mãe não estão pagando pensão, e aí? Eles têm direito de visitar os filhos, têm direito de pegar os filhos no final de semana para sair? Bom, isso tem que ficar bem claro que isso são temas independentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o pai não está pagando a pensão, isso não dá o direito da mãe de proibir o pai de visitar o seu filho, de passar o final de semana com ele, porque isso aí pode até gerar aquilo que chama de alienação parental. Nesses casos, a mãe pode até perder a guarda do filho. Caso o pai venha alegar, né, que está sendo impedido, né, de ter um convívio, né, com o seu filho. Da mesma forma, eu já fui abordado uma vez por um pai falando que não estava conseguindo visitar o seu filho, que a mãe não estava deixando ele visitar o filho. Aí ele me falou, eu vou pagar. Ele me falou, eu vou parar de pagar a pensão, porque ela não está deixando eu ver o meu filho. Bom, novamente eu orientei esse pai, não faça isso, porque se você parar de pagar a pensão que está estabelecida pela justiça, você vai acabar sendo preso. O que você tem que fazer é procurar um advogado ou defensoria para que faça uma regulamentação de guarda, né? Pois bem, se a sua dúvida não foi contemplada, deixe um comentário aqui que estaremos respondendo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de dar aquele like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação para ser notificado quando for lançado um conteúdo novo. Um grande abraço a todos e fui!